ao Deus que era e que vem pelos séculos. Amém. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje, juntamente com toda a igreja espalhada por toda a terra, nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um só Deus, uma só natureza divina em três pessoas distintas, iguais em glória, em poder, às quais devemos dar a mesma adoração. Deus Pai, o Criador, Deus Filho, que nos redime, que nos santifica, e Deus Espírito Santo, que nos santifica, que derramado em nossos corações, nos faz retornar para o seio da Santíssima Trindade. Celebrar a Santíssima Trindade é, antes de mais nada, uma ocasião para cada um de nós reconhecer a glória e o poder de Deus. Um só Deus. Nós, cristãos, nós não acreditamos em três deuses. Pelo contrário, nós acreditamos num só Deus. Num só Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, uma só natureza, mas três pessoas distintas, inseparáveis, mas também inconfundíveis. Celebrar a Santíssima Trindade, além de nos colocar diante do próprio Deus, deve gerar em nós um grande sentimento de humildade, porque nós não poderemos humanamente compreender em plenitude esse mistério. Um só Deus, três pessoas. E porque nós não podemos compreender, nós, em silêncio, adoramos a majestade desse Deus. A majestade desse Deus que é superior à nossa capacidade de compreensão. A majestade do nosso Deus que é superior ao nosso raciocínio humano, por isso que é Deus. Se Deus coubesse perfeitamente na nossa cabeça, ele não seria Deus. Ele seria igual a nós, mas ele é superior. Aliás, talvez ilustre essa superioridade de Deus um fato que aconteceu na vida de Santo Agostinho. Um dia Santo Agostinho, e nós talvez já conhecemos, um dia Santo Agostinho estava meditando sobre a Santíssima Trindade. Um só Deus, três pessoas, mas não três deuses. E ele, tentando meditar, tentando compreender, saiu e na praia viu uma criança que tinha feito um pequeno buraco na areia da praia e com a concha do mar, pegava a água do mar e colocava
naquele pequeno buraco que ele tinha escavado, que ele tinha feito na areia. E Santo Agostinho observava aquela criança sempre repetindo aquele gesto, pegando a água, colocando no buraco, uma vez, outra vez, até que Santo Agostinho se aproxima daquela criança e lhe pergunta: o que você está fazendo? E a criança lhe respondeu: eu vou colocar toda a água do mar neste buraco. E Santo Agostinho então começa a tentar explicar à criança que aquele buraco é pequeno demais, ele não vai caber toda a água do mar. E naquele momento a criança lhe diz: e você está tentando colocar a Santíssima Trindade na sua cabeça? É a mesma coisa que tentar colocar a água do mar num pequeno buraco. Nós não somos capazes de abarcar completamente o mistério da glória do Senhor, da Santíssima Trindade. Somos sim capazes de vislumbrar o mistério de Deus. Não é um mistério ilógico, não é um mistério irracional, é um mistério que é superior à nossa capacidade humana. Porém, olhando para a Santíssima Trindade no dia de hoje, nós podemos retirar alguns ensinamentos para a nossa vida. Além do cuidado de Deus, Deus que nos cria, Deus que nos santifica, Deus que nos redime, nós podemos imaginar algumas coisas. Em primeiro lugar, a unidade de Deus. Deus é um só, embora em si mesmo haja três pessoas distintas. Mas em Deus, essas pessoas estão tão unidas que são uma só pessoa. Nós, pelo nosso batismo, nós devemos refletir na nossa vida o mistério da Trindade. Como anda a nossa unidade? Na nossa casa, nós vivemos a unidade. Na nossa casa deve haver a glória da Trindade, e a glória da Trindade deve se manifestar pela unidade. Eu vivo a unidade de Deus na minha casa, com a minha família, com as pessoas que Deus colocou para viverem junto a mim. Eu vivo a unidade e semeio unidade nos caminhos por onde passo, no meu grupo da igreja, no meu grupo de amigos. Então, a primeira coisa que a Santíssima Trindade nos faz meditar é a sua unidade. Quem vive a unidade dá glória à Santíssima Trindade. Quem vive a união, quem vive a unidade, reflete no mundo hoje a glória e a unidade de Deus. Segundo elemento, Deus é um só, mas em Deus não existe solidão. Por isso que esse único Deus, ele existe em três pessoas. Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso o ser humano não foi criado para a solidão. Por isso o ser humano, que é criado à imagem do próprio Deus, ele é um ser relacional. Ele é um ser que está sempre caminhando para a unidade com outras pessoas, para a comunhão. E, portanto, não pode existir um ser humano em solidão. Nenhum ser humano é uma ilha, diziam os filósofos. O ser humano existe para o outro. A nossa vida existe para o outro, para o próximo, para o necessitado, para nos doarmos uns aos outros. Então, pensar na Santíssima Trindade é pensar também como eu vivo este aspecto da Trindade, que não existe, que não há solidão no interior de Deus. Eu vivo sempre me direcionando ao próximo, seja ele meus familiares, mas seja também o próximo que necessita da minha ajuda, que necessita que cada um de nós
se coloque à disposição para ajudá-lo. E o último aspecto que eu gostaria que nós meditássemos nesta manhã é a nossa capacidade de dar glória à Santíssima Trindade. Pela nossa vida, nós daremos glória à Santíssima Trindade. Em primeiro lugar, pela oração. A oração é o lugar de dar glória à Santíssima Trindade. Por isso, toda oração nós começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós começamos invocando a Trindade Santíssima sobre nós. Dar glória à Santíssima Trindade pela oração, dar glória à Santíssima Trindade, dedicando a ela, a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um dia inteiro na nossa semana, o domingo. O domingo não é nosso, o domingo pertence à Santíssima Trindade. A esse Deus que me criou, a esse Deus que me salvou, a este Deus que me santificou. Então, amados irmãos, celebrar a Santíssima Trindade é a ocasião de reconhecer a majestade divina de um só Deus em três pessoas, mas é também um momento de cada um de nós se perguntar, avaliar como anda a nossa adoração a Deus, como se dá a nossa adoração ao Senhor, como é o meu relacionamento com esse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Creio em